Amém? Glória a Deus, está registrado e os anjos já publicaram o amém. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 6 e está aí o texto que eu vou compartilhar contigo nessa noite, para trazer um entendimento sobre esses versículos. Vou ler do 7 a 9, Gálatas 6, ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, ninguém traz o pergaminho. Se trouxesse, eu ia falar, desenrola a sua Bíblia. Então, hoje mais ligam do que abrem, e glória a Deus. Gálatas 6, versículo 7 a 9 está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu quero extrair algumas coisas ricas desse texto, né? Um texto que fala de uma lei. A lei da semeadura, ela é uma lei espiritual. Antes do plantar e o colher na terra, antes de existir uma plantação, Deus criou as suas leis espirituais. E essa lei é uma lei espiritual. Quando ele fala sobre plantar e colher na carne, ou colher na carne, ou plantar e colher no espírito, então nós entendemos que essa é uma lei espiritual, e é sobre ela que eu quero falar um pouco nessa noite. O mundo espiritual, ele tem suas próprias leis. E às vezes nós temos uma dificuldade, mesmo estando na igreja, mesmo entendendo Jesus como esse governo, que é o Messias, Salvador, e que um dia virá com um reino visível, nós temos dificuldade de entender as leis desse mundo espiritual. Mas o mundo espiritual tem as suas leis. Nós estamos sujeitos às consequências dela. Uma pessoa, se ela tentar quebrar a lei da gravidade, provavelmente ela vai ser quebrada. Porque se ela desafiar a lei da gravidade, ela provavelmente terá consequências talvez até fatais. Então as leis espirituais, elas têm uma precisão muito maior do que uma lei da física. Ela tem uma precisão e um alcance muito maior do que a lei dos homens. Se a lombada eletrônica funciona, ativando uma lei dos homens, e às vezes a gente até não concorda e tenta recorrer, na maioria das vezes a gente não ganha nos processos de tentativa de recorrer, porque eles provam que a infração foi lícita. Assim, muito mais são as leis espirituais. As leis espirituais, elas funcionam numa precisão e velocidade que às vezes a gente não consegue entender ou medir. A lei da gravidade, por exemplo, ela é diferente em territórios diferentes, em lugares diferentes. Se você pegar a velocidade da gravidade na Lua, não é a mesma da Terra. Se você pegar em Vênus, não é a mesma da Terra. Agora, as leis no mundo espiritual, quem criou foi Deus. Foi aquele que fez Vênus, Marte, o Sol, a Lua, aquele que fez todas as coisas e que fez eu e você. Então essas leis, esse conjunto de leis que governam o mundo espiritual, gente, se tem uma coisa que funciona, são as leis espirituais. Mas a questão é que às vezes a gente vive como se nós não entendêssemos, ou como se nós não crêssemos que elas vão realmente funcionar. E eu quero te dizer que no mundo espiritual, em relação a essas leis, não precisa ser instaurada uma lava-jato para fazer a lei funcionar. Não precisa de uma comissão, de um barulho todo igual a lava-jato para fazer essas leis funcionarem. Porque no mundo espiritual tem seres celestiais que vão fazer essas leis se cumprirem. Eles vão velar debaixo de uma ordem do Deus Todo-Poderoso, debaixo do governo de Yeshua, de Jesus Cristo ressurreto, e vão dar conta de que essas leis funcionem. Essa lei da semeadura é algo muito simples.
Entre tantas leis, hoje eu quero falar da lei da semeadura. Ela é muito simples de compreender. Ele diz: aquilo que o homem plantar, será aquilo que ele vai colher. Aquilo que ele plantar, aquilo que o homem semear, será aquilo que ele ceifará. Gente, isso é muito simples, é muito claro, né? Assim, qualquer criança pode entender. Mas a profundidade dessa lei na prática, talvez alguns de nós não alcancem. Ou talvez alguns de nós não parem para prestar atenção no dia a dia, a profundidade, a precisão dessa lei. Se nós formos fazer um paralelo dessa lei com a plantação, né, quem entende de agricultura o mínimo possível, ele vai poder fazer um paralelo do que se planta, de como se planta, e ele entende bem que você pode escolher a semente que você joga na terra. Mas quando você tem o direito, quando lhe é dado o direito da escolha do que plantar, acabou o seu direito de escolher o que colher. Como assim, pastora? Você define a colheita na planta. Quando você planta, você define o que você vai escolher, colher. Então, se você planta a raiz de mandioca, você já definiu colher o quê? Mandioca. Se você plantou uma muda de pé de limão, você já definiu que vai crescer uma árvore de limão e que quando for dar o fruto, você vai colher limão. Quando você escolhe o que plantar, você já definiu o que colher. Você já definiu a escolha da sua colheita. Então, a escolha dessa semente que plantamos vai nos tirar o direito de escolher o que nós vamos colher. É bem simples. Simples, simples assim essa lei. Agora, eu quero olhar o início desse texto com vocês, destacando duas coisas. O texto diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Eu quero começar por aí. Por quê? Primeira coisa, por que ele, para falar da lei da semeadura, ele vai vai pontuar duas questões. Não vos engane, de Deus não se zomba. Porque nós somos enganados. Nós lemos esse texto, às vezes, com uma escama de engano. Nós somos enganados ao compreender a lei da semeadura. Por isso não prestamos atenção no que plantamos. Não prestamos atenção na semente que nós jogamos na terra. Não prestamos atenção na escolha do que plantamos, muitas vezes. Porque a gente olha para o texto, compreende, a gente entende bem, porque qualquer um pode fazer o paralelo de planta e colheita na terra, com essa lei espiritual, mas a gente se engana. E o texto começa falando, essa palavra, engano, está dizendo assim, o significado dela, desviar do caminho reto, perder-se, perambular, desencaminhar da verdade. Então, o que esse engano vem fazer? Com o texto aqui, com a palavra no original. Ele te engana, a intenção é um engano para te desviar da verdade, para te desviar de um caminho direito que você está sendo conduzido. Para te desviar, para fazer você se perder e de repente ficar perambulando, né? Me remete muito a ficar perdido dando volta no deserto, pavor das voltas no deserto. Não gosto nem de falar nesse assunto, vocês já sabem. O engano, ele nos desvia dos caminhos da verdade. E Deus nos adverte, olha, não desejo que vocês errem. Por isso eu não quero que vocês não se enganem. Não quero que vocês se percam. Por isso não se enganem. Ouçam o que eu vou falar. Prestem atenção nessa lei espiritual. Porque eu não quero que vocês perambulem. Eu não quero que vocês andem em círculo. E por que nós nos enganamos? Nós poderíamos aqui falar vários assuntos só dessa palavra engano. Mas queimou no meu coração duas situações que nos enganam. A primeira, uma cegueira espiritual. E você sabe que lá em 2 Coríntios, se você quiser abrir em 4, 3 e 4, fala de um Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. E nós achamos, inocentemente, que o incrédulo é somente aquele que não tem Jesus revelado como Messias, que de repente está servindo aí em algum país
longe, distante, está servindo uma vaca como Deus. Nós achamos que o incrédulo é aquele que elegeu um guia lá da Umbanda para ser o seu Deus. Mas nós nos esquecemos que esse versículo muitas vezes é para nós, porque a incredulidade em algumas áreas está no coração daqueles que creem em Jesus, muitas vezes. E ele diz assim, olha, o Deus desse século cegou o entendimento, porque claro, Satanás, como astuta serpente, que fala em Apocalipse, chamada o diabo, vai tentar manipular um engano para que eu me perca. Vai tentar fazer de tudo para que eu me desvie dessa verdade. E Deus está dizendo, eu não quero que vocês errem. Eu não quero que vocês se percam. Então não se engane. Esse texto, ele não é só para aqueles que não têm aliança, mas uma cauterização na mente em relação a algumas áreas de pecado. Fazem o próprio cristão, aquele que crê na palavra, que crê em Jesus, se desviar dessa verdade, porque a mente cauteriza. Porque nós queremos escolher algumas partes da Bíblia que nos convém crer. Eu sempre falo isso nas minhas pregações, que a igreja tem um problema com textos difíceis. Nós temos problema com os textos que são difíceis ou que o nosso racional não quer aceitar. Que a nossa razão quer dizer, não, isso aqui é muito pesado. Que a nossa justiça própria quer dizer, não, isso aqui não existe. E a gente, às vezes, lá no íntimo, talvez tenha vontade de rasgar algumas páginas da Bíblia. Não verbalizam ou evitam pensar, porque a gente tem um temor. Mas alguns textos difíceis a gente quer pular. Não rasga a página, mas pula. Então nós precisamos entender, porque nós, como cristãos dentro da igreja, às vezes lemos algumas leis como essa, mas não cremos, porque vivemos como se não crêssemos. Nossas atitudes continuam dia após dia, como se aquela lei não existisse. Nós continuamos levando a nossa vida, mês após mês, semana após semana, como se aquele princípio de Deus nunca fosse funcionar. Então eu entendo na minha razão, mas quando eu não pratico, então isso não desceu ao meu coração. Mas a verdade é que muitos estão cegos em relação a essas leis. O que mais que nos cega? Esse texto em 2 Coríntios, ele diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, às vezes a gente vive, nós plantamos sementes ruins, sabendo que tem uma colheita, mas quando nós vamos colher, a gente nunca para pensar o que nós plantamos. O que a gente diz quando nós estamos colhendo? Está amarrado, em nome de Jesus. Porque essa palavra, o crente sabe usar muito bem. Está amarrado. Em nome de Jesus está amarrado. Mas a gente se esquece que algumas situações podem até vir como ataques do inimigo contra nós. Mas outras situações podem ser colheitas. Porque uma lei existe no mundo espiritual. E a gente às vezes não para fazer uma autorreflexão. Qual é a minha sementeira? O que eu tenho plantado? Porventura alguma coisa eu estou colhendo? É certo que nem tudo que eu passo de provas e tribulações são colheitas de sementes, nem tudo. Mas provavelmente existe uma parte que é. E nós precisamos ir nesse entendimento. Uma outra coisa que nos engana, nós somos enganados pela concupiscência dos olhos. Lá em 1 João, no capítulo 2, Deus nos adverte sobre não amar o mundo e as coisas que no mundo há. O coração não pode estar preso. Eu convivo no mundo, eu habito no mundo, até que eu seja levado, recolhido, ou que Jesus venha buscar os seus, o seu povo, no arrebatamento. Até que esse dia chegue, eu habito no mundo. Mas o que a Bíblia diz? Não ame o mundo. O texto diz assim em João 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Uma segunda coisa que nos engana é a concupiscência dos olhos. Por que a concupiscência dos olhos? Está implícito na lei da semeadura a expectativa da colheita.
Claro que está implícito a expectativa da colheita, gente. Deus fala, aquele que planta pouco, colhe pouco. Se você plantar muito, você vai colher muito. Tem uma expectativa de colheita. Deus permitiu isso e deixou, porque Ele fala claramente, quem planta, se ele planta mais sementes, ele quer colher mais. Se ele tem mais terra para plantar e mais semente, é porque ele quer colher mais. Isso é uma verdade bíblica. Então tem uma expectativa sim de colheita. Porém, quando isso é desequilibrado, às vezes eu me perco na cobiça dos olhos. Eu sou enganado também por essa concupiscência dos olhos. Então o que acontece? Para que eu entenda a lei da semeadura, eu preciso ser livre da cobiça. Porque quando a cobiça desce ao meu coração, então eu vou plantar com uma motivação cobiçosa. Aí eu tenho uma colheita comprometida. Porque a motivação do plantio está aprisionada numa concupiscência dos olhos. Então, apesar de se ter uma expectativa no que se planta, apesar de se esperar uma colheita nessa vida e na outra, daquilo que eu semeio, mas eu também preciso estar liberto dessa concupiscência dos olhos, para que o meu plantio seja sadio, para que a minha plantação, ela seja dentro dos princípios de Deus, e consequentemente, a colheita também será dentro dos princípios de Deus. Então eu preciso ser liberto da cobiça para plantar com uma motivação correta. A cobiça leva uma pessoa a querer colher sem ter plantado. É tão enganosa a cobiça no coração, que ela não tem a semente, ela não tem o plantio, mas ela quer colher o que ela nem semeou. É um engano. Um engano por conta de uma motivação não resolvida, uma motivação doente. Se você pegar Ló era um caso desse. Ele não tinha uma semente. Por quê, pastora? Porque ele não semeou honra no líder dele. Ele não semeou honra. Ele olhou para as planícies e ele disse o quê? Me dá aquela que eu acho que vai produzir. Me dá essa verde. Me dá o campo limpo. Me dá a terra sem impedimento. Foi bênção na vida dele? Não. Qual era a planta que ele tinha que ter feito? Semente de honra na vida de Abraão. Porque se ele tivesse se preocupado em plantar uma boa semente de honra, mesmo que ele tivesse pegado a terra ruim, Deus ia fazer florescer. Deus ia fazer aquele terreno prosperar. Deus ia fazer aquela colheita ser bendita. Por quê? Porque há princípios de Deus que nós quebramos e não entendemos. Então Ló tinha um pano de fundo de cobiça na hora de... Ele não plantou e ele queria colher. E essa concupiscência dos olhos, ela vai fazer a gente querer colher sem ter plantado. E aí, gente, aciona uma justiça própria dentro de nós, terrível. Salmo 119, versículo 34 a 37 diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Essa deve ser a nossa oração. Porque o texto em Gálatas que eu comecei a ler diz: aquele que semeia na carne, colherá corrupção. Aquele que semeia no Espírito, colherá vida eterna. Então eu preciso entender que essa lei funciona. Qual uma outra coisa que nos engana? A soberba. Nessas concupiscências, a soberba e o orgulho nos engana. Por quê? Porque quando nós temos um coração que não está livre do orgulho e da soberba, nós vamos achar que a nossa colheita não é merecida sempre. A justiça própria é acionada a partir de um coração orgulhoso, de um coração vaidoso, de um coração soberbo, de uma mente pautada no orgulho e na soberba. Você vê Deus querendo quebrar, mexer com uma estrutura interna de Jó. E Jó vai se sentir vítima de algumas situações que ele foi colocado à prova. E Jó vai, dentro dele, ter um problema sério, de orgulho com soberba misturado, questionando, com temor para verbalizar, mas dentro dele uma revolução.
E aí ele vai ter uma conversa com Deus. E Deus, ele vai dizer, olha, deixa a sua justiça própria. Deus começa a falar com ele assim, Jó. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras, sem conhecimento? Cinge os teus lombos agora, como homem, e eu vou te fazer algumas perguntas, e você vai me ensinar. Então agora eu sou o aluno, Jó, e você é o professor. Porque já que a sua justiça própria não está aceitando e nem procurando entender o momento e a colheita do que você está passando, então agora você me ensina. Já que tem tanto, uma justiça que vem de um coração orgulhoso e soberbo, me ensina. Eu vou aprender. Você vai me ensinar, vamos trocar de lugar. Eu sou agora o aluno e você é o mestre. E Deus começa a perguntar para ele, onde estava tu quando eu fundava a terra? Cadê você? Cadê sua engenharia, arquitetura, que entende alguma coisa dos fundamentos da terra? Faz-me saber se você tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Quais são seus fundamentos, suas bases? Onde você estava? Quem que assentou a pedra de esquina, de fundamentação da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Onde você estava, Jó? Quando encerrou o mar com as portas, quando ele rompeu a sua madre, quando eu pus nuvens por vestidura, escuridão por faixa, quando eu tracei limites para o mar, pus portas e ferrolhos, e disse até aqui virá e não mais adiante. Onde você estava, Jó? E aí no final de todo esse questionamento, Jó fala assim, eu sei que eu só sei que nada sei. Eu só sei que eu nada sei, e olha, eu não te conhecia. Eu te conhecia de te ouvir falar. Porque Jó entendeu que ele não entendia as leis de nada. Que ele não dava conta de responder pergunta nenhuma que Deus fizesse. Então, às vezes, o orgulho e a soberba nos atrapalham de entender essa lei. Pastora, mas tão simples, plantar e colher. Ok, mas nós vamos ver na prática isso. Porque é na hora da prática que a gente vai ver se a gente acredita na lei e acredita que ela funciona ou não. Então, a soberba e o orgulho nos atrapalham. Uma outra coisa que o texto inicia dizendo. Primeiro ele diz, não vos enganeis. 3 coisas fortes nos fazem enganar em relação às leis espirituais. Mas Deus diz outra coisa, de Deus não se zomba. Antes de falar da lei, Deus vai falar do engano e de brincar com ele. Por quê? Porque quando nós não cremos na prática que essa lei funciona, é como zombar de Deus. Ele diz, não se zomba de mim. Não se engane, porque de Deus não se zomba. Gente, a raiz dessa palavra zombar é engraçada. É focinho, a raiz da palavra, focinho, procede de um som grave como mugido. Um som grave como mugido. A palavra zombar em cima significa voltar o nariz para cima, escarnecer, caçoar. Se você junta os dois, o mugido, o som do mugido, com levantar o nariz para cima e caçoar, tenta fazer o que dá. O mugido, um som como mugido, um focinho com um som como mugido, o nariz para cima e caçoar, o que dá? Todo mundo sabe. Podia ser assim, né? Eu estou zombar de Deus. Sabe assim? Tô nem aí. O que tem? Deixa o pau quebrar. Vai cumprir nada. O que tem? Não tem problema. Zombamos de Deus quando não cremos que a lei funciona. E a lei da semeadura funciona. Então quem não se preocupa com o que ele planta, provavelmente vai ter uma colheita ruim, porque esse texto vai vir sobre ele. Eu te avisei, não se engana, porque eu não quero que você erra. E não zomba de mim, nem zomba das minhas leis, nem zomba das leis espirituais que eu criei. Se você zombar de uma lei da física, você vai se esborrachar. Se você zombar da lei da gravidade, você vai ser quebrado.
Mas nós às vezes zombamos das leis espirituais, porque vivemos como se não acreditássemos que quem planta, colhe. Passamos dia após dia, semana após semana, como se nós não acreditássemos que o que eu planto, eu colho. Não se zomba de Deus. Zombamos de Deus soberbamente quando nós plantamos sementes ruins, sem crer que a colheita vai vir. Isso não vai dar nada. O que tem? Não tem problema. Brincamos achando que as leis dele não funcionam. E agora a minha pergunta, que agora eu vou pregar. Eu introduzi, agora eu vou pregar. Né? Já avisei, ninguém vai sair antes do amém, está tudo combinado. O que você tem semeado? Hoje é culto de crente. Culto de crente. Ceia, movimento. Né? Aqui, hoje é culto de crente. O que você tem semeado? Eu vou começar com algumas perguntas. Quem vai responder? Você é para você mesmo. Marido com esposa, ninguém olha nem para o lado. É um problema individual, uma mensagem individual. Não é familiar, nem culto de casais. Nem mãe para filho, nem filho para pai. É você, o indivíduo, filho de Deus, filha de Deus. Você tem semeado honra ou desonra? Vou começar por aí. Qual tem sido o seu plantio nesse aspecto? Honra ou desonra? Porque, gente, a gente pensa que não vai colher. A honra é um princípio de Deus. E cabe a nós escolher a semente que nós vamos plantar em cada área da nossa vida em relação à honra. Se eu planto desonra com os meus pais e eu nunca recolho isso, eu vou colher o quê? Honra. Uma adolescência de rebeldia, uma adolescência toda e uma juventude de desonra. Não tem problema quando eu me converto e recolho as sementes, eu vou falar disso no final. Mas alguns de nós não recolhemos sementes ruins. E aí quando nós estamos passando pelaquela mesma situação, estamos colhendo desonra. Porque agora nos tornamos pais. Agora nós temos filhos, não somos só mais os filhos, mas também temos. E começamos a colher. E a gente não entende o que está acontecendo. Eu sei que nem tudo é colheita. Eu sei. Mas hoje eu quero falar da colheita. Nós nos esquecemos de observar que às vezes nós estamos colhendo. Porque não queremos ir a esse lugar de arrependimento e de conserto e de novo posicionamento, para que não tenha mais uma semente ruim para colher. E pelo contrário, eu comece a semear uma semente nova, uma semente de boa qualidade, para no seu tempo ela florescer e frutificar. Desonra aos pais. Às vezes desonramos os pais do cônjuge. Sogro, sogra, vamos colher onde? Dentro do casamento, dentro da união. Vamos colher desonra, porque a desonra muitas vezes não vai vir de quem nós plantamos a desonra. Plantamos em um lugar, plantamos em uma pessoa, plantamos em uma situação e colhemos em outros lugares. Às vezes eu desonro líderes, não só na igreja, não vou trazer isso só para a igreja. Eu desonro chefes, patrões, liderança dentro da igreja. Mas eu só vou colher e vou ter noção disso quando eu estiver nessa posição e agora estiver colhendo um ministério de desonra, uma gerência de desonra, porque aqueles que estão embaixo de mim estão agora devolvendo aquela semente. Gente, nós somos tão ruins de plantar honra, que às vezes nós plantamos uma oferta na igreja sem honra. Eu já vi o pastor Jim falar algumas vezes que ele tem temor de consagrar a oferta. Eu gosto de orar pela oferta, eu gosto de profetizar sobre o povo, porta de desemprego, eu gosto de liberar a bênção. O pastor falou, eu tenho temor, porque eu não sei de que jeito que essa oferta está vindo. Às vezes é uma oferta de desonra, porque às vezes é a menor nota da carteira. É tipo assim, é para a igreja, eu vou escolher. Ah, puxa, não tem de 2, vai ser a de 5. Não, aqui não tem esses crentes. Misericórdia. Eu peguei pesado, né? Peguei pesado, peguei as menores notas, não tem. Mas a gente não planta uma oferta com honra às vezes. Gente, se nós fôssemos falar de plantar honra, eu não vou entrar em todos os assuntos. Mas eu quero que você aplique em você responder essa resposta.
Como você tem plantado? Honra ou desonra em todos os aspectos. No trato com pessoas, no trato com os que têm autoridade sobre você, no trato especialmente e principalmente com Deus, no culto. Às vezes nós perdemos o temor, não honramos a Deus no recinto. Ministrei esses dias sobre letargia. Gente, eu estava comovida nos 2 últimos dias antes de eu pregar aquela mensagem, está lá no canal, de Deus colocar em mim uma indignação. Naquela mensagem, os que estavam, lembra o que eu falei? Nós saímos do culto sem o amém. Nós saímos do culto sem a bênção apostólica. Mas a gente não vai embora da festa sem o docinho. Não vai embora da festa sem o bolo. Não vai embora da festa sem cumprimentar os noivos. Mas a honra ao culto a Deus, às vezes não damos. Mas queremos uma colheita. Na hora que aperta, eu corro para Ele. Na hora que a enfermidade chega, eu quero resposta da oração. Na hora que eu preciso do socorro, eu quero que a fonte jorre. Mas às vezes eu não tenho semente de honra, nem com Deus para colher. Separei um tempo para orar. Qualquer um que liga no telefone ou manda um WhatsApp é mais importante do que Deus. Porque eu paro a oração para atender. Que honra eu tenho plantado no meu relacionamento com Deus. Nós precisamos parar e olhar quais têm sido as nossas sementes. Qual tem sido a sua sementeira? O que você tem plantado? Porque aquilo que o homem semear, aquilo será o que o homem ceifará. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca, não vos enganeis. É o que Deus fala. Eu não quero que vocês errem. Eu não quero que vocês perambulem. Eu não quero que vocês se percam. Esse é o sentido da palavra. Você tem plantado submissão ou rebelião? Quais são as suas sementes? E de repente, qual tem sido sua colheita nesses dias em relação a isso? Porque, gente, a submissão é um princípio de Deus e a rebelião é um pecado. Tem níveis de submissão, tem princípios específicos, tem o trato com funcionário patrão, tem o trato com ovelha e pastores, tem o trato com mulher com marido, tem o trato com pais e filhos, mas em todo o geral o princípio de Deus é submissão. Eu vou me submeter a Deus primeiramente. Então às vezes eu não me submeto a um homem, não me submeto a um pai para cumprir uma submissão a Deus. Agora, será que todas as nossas sementes de insubmissão, de rebelião, têm sido por causa do princípio de Deus? Eu quero que você pare para pensar. Porque olha, eu vou dar alguns exemplos. E você vai levar para aquilo que você vive no momento. Uma mulher planta insubmissão, desrespeito ao sacerdócio do marido. Biblicamente a gente sabe que nós temos uma liderança. Nós temos um governo em casa. Então a palavra final é dele. E às vezes quando a palavra final não está de acordo com o meu querer, eu me rebelo. E eu desrespeito com palavras, com desonra. Só que você sabe quando que uma mulher vai sentir o seu plantio de desrespeito ao seu marido? Quando o filho dela se casa e ela tem uma nora que desonra e desrespeita o seu filho. Porque aí ela vai dizer: menino, como é que você casa com uma atribulada dessa? Menino, a menina não te respeita. A mulher não cuida da sua roupa. Ela não cuida, porque para julgar a nora, a sogra é boa. É boa. E ela vai dizer: você não respeita. Você casou com uma mulher que não te respeita. Só que ela esquece que há 20 anos atrás ela plantou muita semente de desonra. Mas vai doer quando ela estiver colhendo na nora que está desrespeitando o filho. Aí dói. 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 Não tenho ainda um filho casado, mas já estou me preparando com todo o nível de arrependimento possível, pastor. Eu planto de tudo quanto é jeito, para me colher na minha nora, que ainda dá tempo, amém, gente? Quando uma pessoa começa uma carreira, às vezes ele planta em submissão.
na imaturidade, não respeita uma autoridade, não respeita um gerente, porque a visão é diferente. Você acha que pode fazer do seu jeito. Não espera o processo de você receber o legado, do legado ser transferido. Só que a vida anda, e às vezes a pessoa cresce na empresa, e agora ele vai a um nível de gerência. E aí quando ele tem meia dúzia de rebelde debaixo dele, gente, é difícil. Eu gosto quando isso acontece na igreja. Sabe aquele povo, não concordo. Tomei trauma de assembleia. Não de assembleia denominação, da assembleia legislativa. Não gosto de vir, tem que me pegar no laço. Eu fiquei tão traumatizado que era para erguer a mão, eu abaixava. Era para levantar, eu sentava. Eu assim, desequilibrei. De tanto ver essa confusão. A cor da tinta é amarela, a cor da tinta é branca. Não concordo. Aí hoje eu falo assim, Deus, pega essa dúvida do não concordo e põe eles de líder. E dá uma dúzia desses para eles cuidar. Porque essa lei funciona. Em submissão, rebelião, você vai colher o quê? Gente que quando você estiver em posição de autoridade vai se submeter à sua? Não, vai não. Você não tem esse plantio? Como é que vai colher? O que você tem plantado? Verdade ou mentira? Porque, gente, quando eu peco nisso, eu chamo a minha mentira de desculpa. Porque crente é bom para espiritualizar pecado. Não, eu só dei uma desculpa. Quando a pessoa fala comigo, eu fico doido. Mentiu, não, ela também te deu uma desculpa. Porque eu planto e eu colho. Vai ser ruim quando eu ver pessoas mentindo para mim, mas quando as pessoas estão mentindo e com essa mentira me prejudicando, eu esqueço tanto que eu menti, ou que eu ainda minto. Nunca recolhi essas sementes, nunca tomei um novo posicionamento para plantar semente nova. E estou achando, deixa a vida me levar, vida leva eu, vão indo. Na infância, às vezes os filhos silenciosamente vêem uma vida de mentira no pai, na mãe. Fala que eu não estou. Manda ligar mais tarde. Às vezes é uma vida. Quando ele está na adolescência, o que ele vai fazer? Eu tirei 10 na prova. Não, professora, eu não fiz a tarefa porque eu estava doente. Ele vai colher mentira. Você vê Abraão mentindo para Abimeleque. Você vai ver ele colhendo isso, Isaac mentindo para o mesmo rei. Acho que aquele rei falou assim, mas que família que eu fui me meter? Que povo está passando a mentira de geração em geração? Você vai ver Isaac colher com Jacó. E Isaac ainda apertar o camarada e dizer, tu sim, meu filho, Esaú? Não, sou eu, pai, sou eu. Uma mentira confirmada. Colheita ruim, trouxe um estrago para aquela família. Jacó nunca mais viu a mãe, se debandou. O que você tem plantado? Justiça ou injustiça? Alguns usam uma balança infiel. 2 pesos e 2 medidas. Não param para prestar atenção quando estão plantando a injustiça. 2 pesos, 2 medidas. A mulher se casa, aí ela esquece que os pais do marido agora são da sua família. O pai e a mãe. Aí ela vai comprar o presente, ela compra o bom para o pai dela, para a mãe dela. Mas quando é para comprar o da sogra, ou quando o marido vai perguntar o que eu dou para minha mãe, ela fala um negócio bem baratinho. 2 pesos e 2 medidas. Só que um dia ela vai ter nora. Um dia ela vai ter genro. E aí, 2 pesos, 2 medidas para você. Vai ganhar o negócio do 1,99. Não sei se ainda tem. Vai ganhar o negócio do 1,99. Por quê? É sua semente. Não tirou, não confessou, não se arrependeu, não trocou a plantação, vai colher o quê? A injustiça. Gente, se nós fôssemos falar de injustiça, de balança infiel, no nível do trabalho, não vou judiar de vocês, né? Estou aqui com o relógio bem na minha frente. Mas se nós fôssemos aplicar esse negócio aqui, dá um seminário. Dá ou não dá? Ó, tá vendo? Tem uns que entenderam. O que você tem plantado? Honestidade ou desonestidade? Gente, eu vou te dizer. Nós vemos cenas de pessoas que definitivamente não conhecem a lei da semeadura.
Porque quantos vêm procurar a gente? Pastora, qual o seu problema, irmão? Meu problema é a área financeira. Não anda, saquetel furado. Primeiro a gente vê se não é falta de educação financeira, né? Tem muitos que perecem nessa área por falta de educação financeira. Mas às vezes a gente vê que não é. Que realmente é um negócio esquisito. Quando tudo é equilíbrio, o carro quebra. Quando tudo é equilíbrio, tem que gastar com o médico. Depois vem a farmácia. O negócio daí vai virando ano e mais outro ano. E aí, espiritualmente, você vai ver as leis e vai tentar ajudar a pessoa. Aí você começa a investigar por acaso. Vai que seu nome está no SPC por alguma coisa. Ixi, pastora, se não prescreveu, é uma lista. Não, pastor, mas eu não era crente. Ok. Chega lá na cadeia, se converte lá. E fala lá para o guarda da prisão. Aí eu me converti, aceitei Jesus, todas as coisas se fizeram novas na minha vida, eu não tenho que acertar mais conta. Abre a cela para mim sair. Experimenta ver se cola. No mundo espiritual também não cola. Temos problemas financeiros? Temos. Às vezes passamos por momentos em que a gente atrasa as contas? Passamos. Todos têm fases na vida diferentes, mas quando eu tenho honestidade dentro de mim, eu dou a cara a tapa. Eu não fujo de pagar o que eu não consegui. Eu não fujo de uma negociação. Eu não fujo de, olha, eu vou resolver o problema, eu não sei como. Porque quando a honestidade é plantada, gente, o milagre floresce. Eu já vi tantos testemunhos nessa caminhada, como pastora na igreja, de financiamentos, de dívidas no banco, de acordos, assim, sem explicação humana, porque uma provisão, uma providência de Deus entra num coração que está voltado para o princípio. Mas a gente vê cenas, e eu já vi várias, não sei se é só comigo, mas às vezes eu estou parada num lugar esperando alguma situação, e eu vejo, chega a pessoa, pá, dá uma batida no carro da frente. Ele sai, eu sei até imitar, eu já vi várias. Ele dá uma olhadinha, discretamente, para ninguém ver que ele está olhando. Aí ele vai, duro, andando. E não deixa um bilhete, não fala nada, não se responsabiliza, arranca o retrovisor, arranha o retrovisor, arranha a parte de trás ou a parte da frente e tchau. Amanhã ou depois, colhe um PT no carro, sem seguro. Mas ele vai lembrar do que ele plantou? Lembra não. Porque nós zombamos das leis espirituais. Lembra não. Porque nós não acreditamos que as leis espirituais funcionam, que de Deus não se zomba. Está escrito. Somos às vezes plantadores desonestos e queremos colher honestidade, porque a nossa justiça própria, quando é com a gente, vai dizer, olha, não foi fiel, não foi honesto, não falou a verdade. Adulteramos, acho que nem se faz mais isso, mas muito antigamente se adulterava a velocidade, os quilômetros, o km do carro, para pegar um preço melhor. Você vai colher o que com isso, irmão? Pelo amor, vende o carro do preço que é. Encara, bateu, avisa que bateu. Pastora, mas vai cair um monte. Ok, plante uma semente honesta. A sua colheita vai superar a sua expectativa. Não fala que já foi batido. E às vezes ainda mente. Porque o desonesto sempre mente. Porque alguém pergunta, já teve batida? Não, de jeito nenhum. E a mente cauterizada e enganada pensa o quê? Mas eu pus a peça original, para que eu falar que bateu? Fala a verdade. Um prejuízo pouco ali é lucro pela honra da semente que você está plantando. O mundo espiritual é real. Quem planta, colhe. O que você tem plantado? Honestidade ou desonestidade? Você tem plantado vida moral ou imoral? Moral, santidade ou imoralidade? Gente, que semente ruim de colher essa nhaca, dessa erva daninha da imoralidade. Eu tenho visto famílias se destruírem. Eu tenho visto jovens, adolescentes se destruírem por sementes ruins que às vezes nem foram eles que começaram a plantar. Alguém lá atrás planta e depois eles continuam a plantar. Planta pornografia, uma vida de imoralidade, mas eu estou lá sozinho, não estou fazendo mal para ninguém. Mas tem sempre alguém debaixo da sua cobertura.
Tem alguém que vai colher dessa imoralidade. Eu nunca me esqueço. Uma irmã que eu atendi, e ela me procurou desesperada, porque ela pegou na sala da casa dela um amigo, quase tocando, abusando da filha dela. Ele já estava com a mão por baixo do vestidinho, e Deus fez ela entrar na sala. Era um casal de dentro, porque o abusador está dentro, ele tem acesso à criança. Não é alguém estranho que não toca no seu filho. O abusador está dentro. Às vezes nós estamos enganados. E ela veio num conflito e falou: pastora, eu estou em choque. Ela ficou numa revolta com Deus. Porque no entendimento dela, o justo é que a vida fiel que ela tinha, casou virgem, casou em honra. Ela disse: eu não tenho essa semente. E o que ela queria de Deus era proteção. Mas eu disse para ela: Deus protegeu, não chegou a acontecer. Mas o quase acontecer machucou ela demais. Só que ela não sabia que naquele mesmo tempo eu atendia outras pessoas da família. Então eu via o outro lado, que ela nunca soube. Mas naquele tempo eu atendi uma tia dela. E qual a história da tia dela? Sido abusada pelo avô da criança. O avô abusou a cunhada e outras pessoas da família. Então um avô que plantou abuso sexual e nem sabia, agora uma neta colhendo a semente ruim que ninguém nunca tirou do mundo espiritual. Ah, gente, é ruim demais na hora de colher. É ruim demais na hora de ver a próxima geração colher. Porque homens plantaram adultério oculto, escondido debaixo do tapete, debaixo de uma masculinidade machista, com mulheres extraconjugais, com amantes. E o que nós colhemos hoje? Uma geração que faz sexo no capô do carro no final da balada. Essa é a geração que nós estamos colhendo por uma sementeira das gerações passadas, de 2 gerações passadas, do sexo e rock and roll. Plantaram. E hoje, a nível de sociedade, o que a gente colhe? A imoralidade visível, de dia, em qualquer ambiente. Semente ruim de colher quem planta imoralidade. Qual tem sido a sua sementeira? Moral? O que você quer colher nos seus netos, nos seus filhos, no seu cônjuge? Moral ou imoralidade? Tem sementes também a nível do coração. Não podemos desconsiderar. Você tem plantado perdão ou amargura? Você tem liberado as pessoas que te prejudicaram ou você tem segurado elas? A nível do coração, você tem plantado compaixão ou justiça própria? Porque, gente, compaixão é um negócio interessante. Eu quero quando é comigo. Quando é com o filho do irmão da igreja, justiça própria. Braço forte. Mas quando é com meu filho, tenha compaixão, irmão. A misericórdia de Deus. Você tem essa semente? Você tem semente de compaixão plantada? Para colher ela? Ou sua semente é de justiça própria? Você tem plantado amor ou ódio? Você tem plantado gratidão ou ingratidão? Porque se você planta ingratidão, não espere colher gratidão. Eu vejo pessoas com essa crise existencial por conta de ingratidão. Ele quer que as pessoas reconheçam ele, mas a sementeira dele foi só de ingratidão. Não reconhece. 99 vezes alguém deu carona. Não dá uma vez, todas as 99 morreu. Libera a palavra de maldição, libera a palavra de xingamento, libera a palavra de amargura. Você tem plantado a gratidão, sendo grato a Deus e a pessoas, sendo grato às oportunidades, você vai colher pessoas que são gratas a você. Agora, se você planta ingratidão, não espere receber semente de gratidão. Você tem plantado bênção ou maldição? Porque se você libera palavras de maldição, se você libera palavras de morte, se você libera palavras sobre o seu salário, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, de que não vai dar certo, de que não vai acontecer,
você vai colher maldição. Como é que se colhe bênção? Plantando palavras de bênção. Bênçãos no mundo espiritual vão refletir em bênçãos físicas. Então, se você vai plantar a bênção, eu te abençoo, eu te libero, você vai prosperar, você vai dar certo, você vai colher o quê? Bênção. Mas se você planta maldição, você vai colher maldição. Eu quero ainda falar sobre alguns princípios da colheita, bem rápido. Porque nós precisamos entender como a lei funciona também na colheita. A colheita pode ser sua ou pode ser nas próximas gerações, sendo bênção ou sendo maldição, sendo semente boa ou sendo semente ruim. Você tem uma participação na colheita e você também deixa uma herança. Porque Deus, Ele é um Deus pessoal, mas Ele também é um Deus geracional. Ele também é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tem como desligar as duas coisas, embora elas sejam diferentes. E o que a Bíblia diz? Em Êxodo 20, o versículo 5, a parte B, diz assim: eu sou um Deus zeloso. Como é que Deus se apresenta? Zeloso. Tem cabeça de muitos que se confunde com essa palavra, quando lê o resto do versículo. Eu sou um Deus zeloso. Porque Ele é zeloso, Ele diz aqui, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas sabe como a nossa cabeça quer entender esse texto? Que zelo de Deus é esse que visita a iniquidade dos pais nos filhos? Então é um Deus de vingança. Porque a nossa justiça própria não quer compreender as leis espirituais. Nós não queremos entender como o mundo espiritual funciona. A gente quer usar a nossa justiça, que aliás a Bíblia diz que é como trapo de imundície. Não dá. Por que Ele se apresenta como um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Porque Ele quer que alguém se arrependa. Porque se uma geração, se uma faixa etária daquela árvore genealógica continua plantando semente ruim, ninguém para de plantar, aquele negócio vai de geração após geração. Porque todo mundo entra e abre as portas de novo. Os que nascem daqui um pouco estão plantando as mesmas sementes, e o negócio não vai ter fim. E só vai ficando pior. E Ele é zeloso, Ele quer que aquela colheita acabe. Então Ele quer que alguém se arrependa e fale: a partir de mim chega. A partir de mim acabou. O plantio vai ser outro. Você pode dar um amém? Gente, vocês estão muito quietos, muito quietos. Nem sei porquê, muito quietos. O versículo 6 diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações, diga até 1000. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Gente, olha como Deus é bom. Se você planta semente ruim, 4 gerações podem colher. É certo que se eles continuarem renovando essa semente, o negócio vai se multiplicando. Ok, outra coisa. Mas Ele diz que 4 gerações podem colher. Mas se você planta semente boa, Ele é tão bom que Ele diz que 1000 gerações vão colher daquelas bênçãos. Deus é bom ou não é? Sabe qual que é o problema? Nós somos imediatistas. Nós não queremos plantar para ver as gerações futuras colher. Mas deixa eu te dizer, muitos de nós vivem de crédito dos avós. Tá? Muitos de nós estamos colhendo coisas que nós ainda estamos com crédito da geração passada. O pastor está dizendo que é um. E agora? Qual é a nossa preocupação? Em zelar com a lei. Em zelar com essas leis espirituais, para que até 1000 gerações possam colher a semente boa. Será que nós nos preocupamos com isso? Segunda coisa que eu preciso aprender sobre a colheita, a parte da colheita: arrancar sementes ruins e limpar a terra. O princípio agrícola me ensina isso. Terra ruim. Gente, tem terra que tem que vir com uma esteira. É tanto broto, né? Coisa velha, entulho, negócio raiz podre por debaixo da terra. Às vezes precisa até colocar um adubo, um calcário, corrigir. Eu preciso aprender a arrancar sementes ruins. Crente, igreja, na maioria não sabe arrancar semente ruim. Porque quer colher sem plantar e sem corrigir uma nova plantação. Eu preciso aprender a arrancar. Como é que se arranca, pastora? Como é que se limpa? Princípios bíblicos. Arrependimento. Como é que funciona o arrependimento? O que é arrependimento? Eu confesso,
eu tenho uma consciência de pecado e abro a minha boca e reconheço. O pastor falou aqui na ceia hoje. Naquele momento ele teve com um encontro, viu um monte de semente ruim plantada. Ele deu um exemplo aqui hoje. Mas naquele momento ele dizia: Deus, eu não quero ser isso que eu me tornei. Começou o arrependimento. Aonde? Na mente. Ele entendeu o erro. Nós entendemos o erro. É suficiente? Não. Desce para onde? Para o coração. Nós choramos pouco. Temos chorado pouco pelas sementes ruins que nós plantamos. O arrependimento toca meu sentimento. Eu vejo a pessoa contar uma lista escabrosa. Não tem uma lágrima no rosto. Cara, uma frieza. Frieza às vezes. Eu acho que foi o ano passado que o pastor me delegou para pregar no Yom Kippur. E eu falei: Deus, o que falar de arrependimento? Ele falou de arrependimento. Eu falei: mas isso a gente já fala todo dia. O Senhor falou: não vai mudar a pregação. Aí eu falei assim: pastor, Senhor, mas por quê? Fala do choro. Eu falei: mas a igreja chora. Eu vejo os irmãos atender os apelos, todo mundo chorando. Ele falou: o povo chora pela dor deles, eu quero que chore pela minha dor. Foi mais uma semana de crise. Porque Deus faz com a gente primeiro. Fiquei uma semana em crise. Deus falou: eles choram porque o casamento está destruído. Vocês choram porque vocês estão com uma enfermidade. Vocês choram porque a porta de emprego se fechou, porque o dinheiro no banco diminuiu. Mas ninguém chora pelo pecado. E o pecado é a minha dor. Arrependimento tem choro, tem mudança no entendimento, mas tem sentimento envolvido. Eu preciso me arrepender verdadeiramente das sementes ruins que eu plantei. Só que a gente é ruim, é uma natureza adâmica, é ruim até para chorar. Só que quando nós estamos assim, tem um lugar, porque ele foi e deixou um ajudador. Ele deixou alguém que me capacita a fazer o que eu não consigo. Estou ruim para chorar? Espírito Santo, me leva a esse lugar de arrependimento que eu preciso entrar. Porque eu sou tão ruim, Senhor, que eu não consigo. Quantas vezes eu fiz essa oração e pedi: Deus, só o Senhor, Espírito Santo, para me levar a esse lugar de arrependimento. Chore pelas sementes ruins que você plantou. E depois, para completar o arrependimento, metanoia, mudança de atitude, novo posicionamento. E isso leva ao terceiro princípio que eu vou tratar, que você, pelo novo posicionamento, vai trocar a semente, gente. Não se arrependeu se continuar plantando a mesma. Não me diga que você se arrependeu se você continuar praticando a injustiça, a desonestidade, a imoralidade. Não teve arrependimento. Eu preciso agora plantar novas sementes. E aí eu me perco, a igreja se perde. Por quê? Agora a nova plantação tem o preparo da terra, tem a limpeza, tem o plantio e agora tem o tempo da colheita. Mas aí eu plantei 20 anos de uma determinada semente ruim. Plantei 20 anos naquela área. Injustiça, desonestidade, aquilo que Deus falou com você. E agora uma ou duas sementinhas que eu planto boa, eu já acho que eu tenho que colher. E a justiça própria vem de novo. Mas eu fiz o bem. Mas o que é que o texto diz? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecermos. Eu já estou acabando. Você se comprometeu comigo, fica tranquilo. Não cansar de plantar a boa semente. É a Bíblia que diz. Não se sinta injustiçado, porque você está plantando e não está vendo a colheita. É o seu tempo de plantar. A Bíblia te garante que no tempo de Deus, ao tempo dele, ao seu tempo, você vai colher. É uma garantia. Porém, você colhe se você não desfalecer. Se você perseverar até a colheita, porque tem gente que sai antes da bênção. Ele para de plantar e volta a plantar semente ruim antes que a boa colheita venha. Ele desfalece. Mas o texto é claro.
Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Perseverança. Perseverança para colher. Perseverança até o final, para você entrar debaixo da colheita, para você ver o novo fruto nascer. Perseverança para ver aquela semente tão pequena que você plantou, mas ela vai vindo, vai se transformando numa pequenina árvore, numa árvorezinha maior, numa árvore média. Daqui a pouco começam a vir as flores. Tem etapas para a colheita. Daqui a pouco você acorda um belo dia, a flor está lá, ou o fruto está lá. Um fruto viçoso, um fruto bonito. Tenha paciência de permanecer para ver a geração dos seus filhos colher. Porque algumas você vai plantar para consertar, mas você não vai colher. Mas a sua próxima geração vai colher. Os seus netos vão colher. A sua igreja vai colher. A sua cidade vai colher. A sua nação vai colher. Não se canse de plantar. Não desanime antes de vir a colheita, porque ela é certa. Mas discirna que você precisa primeiro resolver a sementeira ruim. Precisa agora plantar nova. E aí no tempo de Deus esse fruto vem. Tenha discernimento dessas etapas na sua vida. Assim é para mim também. Assim é para nós. Porque a lei no mundo espiritual funciona. Você ainda está aí em Gálatas 6? Volta lá. Eu li do 7 ao 9. Diz assim o versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso aqui está falando uma introdução à lei da semeadura. Você está sendo instruído. Eu nem vou aplicar, vou ser bem boazinha, eu não vou aplicar esse texto no pessoal, porque eu que estou te instruindo, amém? Eu que estou te instruindo por meio do Espírito, mas o vaso é eu hoje. Eu estou instruindo você. Mas não vou trazer isso para o pessoal. Eu vou trazer isso para o princípio. Esse altar tem instruído você, Deus tem instruído você por meio desse altar. Outras igrejas onde você congrega têm instruído você. Eu quero aplicar o princípio. Existe um princípio de honra para tirar a desonra. Existe um princípio de nova plantação. E esse princípio no mundo físico é com matéria. Quando você quer honrar alguém que você machucou, pedir perdão a alguém, consertar com alguém, qual é o princípio? Um presente? Fazer um jantar? Trazer ele à mesa? Um jantar custa o quê? Dinheiro. Alguém compra o presente sem dinheiro, a não ser que você pegue uma flor do seu jardim, mas você vai estar dando a matéria. Então, dinheiro é princípio de Deus. Amém? Nós temos um lado de aplicar teologia da prosperidade erroneamente, mas nós não podemos ir para o extremo, porque tem que se falar de dinheiro. Amém? Então, o princípio de Deus é honra em semente. E hoje eu quero te dar uma oportunidade. Você já trouxe sua oferta, mas eu quero te dar uma oportunidade. O apelo hoje vai ser com um apelo de você plantar uma semente de honra. Não tem a ver com a sua oferta nem com o seu dízimo. Eu nem pedi para o pastor, porque eu estou convicta disso. Você vai plantar no altar, você vai plantar na igreja. Você vai plantar debaixo da instrução. Deus está te instruindo hoje. Eu estou sendo usada por Deus para te instruir, mas eu estou te ensinando uma verdade bíblica. Pastor, e se eu não quiser plantar hoje? Planta quando você quiser. Mas eu sei que tem alguns que vão plantar, porque Deus me disse que hoje é dia de recolher semente ruim. Hoje é dia que o céu espiritual está aberto para uma nova sementeira. E eu vou fazer um momento aqui de arrependimento. Já chamo o louvor para cá. Que você vai refletir no que você tem plantado. Talvez a sua plantação ruim não foi necessariamente em dinheiro, desonestidade, coisas materiais. Talvez foi outras situações. Mas nós vamos usar o princípio da oferta, de uma semente de honra, para zerar a conta. Pastora, precisa disso? Você julgue. Mas o texto começa com um versículo que você não pode riscar daí, mesmo que você quisesse. E diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Você não vai repartir comigo, porque a oferta não é para mim. Mas você vai
praticar o princípio no altar. E eu vou te dizer que isso funciona. Talvez nem todos acreditem, ou talvez nem todos hoje queiram fazer. Você é livre e vai continuar sendo. Mas eu sei que, porque eu sei o que Deus falou comigo lá em casa, que tem pessoas que precisam dessa oportunidade e que essa semente vai marcar um novo tempo. O dinheiro é simbólico, gente. É simbólico, porque a maior oferta que você possa dar é simbólica em relação às leis espirituais. Porque é material, porque se corrompe. Porque o dinheiro, embora seja importante, tem um conteúdo espiritual, mas ele em si mesmo é um valor que para Deus, que faz as estrelas, que as chamas pelo nome, para Ele, qualquer oferta que você pode dar, não o comove. Mas é um símbolo que tem peso espiritual. Então eu quero pedir a você, prepare sua oferta. Antes da gente fazer o arrependimento, eu quero pedir para você, prepare uma oferta. Pastora, para que vai ser essa oferta? Você vai plantar uma nova semente, ela vai começar com essa oferta. Acaba nisso? Claro que não, gente, senão você não entendeu nada da pregação. Ela vai só marcar esse dia, mas a sua sementeira de atitudes, ela vai mudar. Porque você vai sair daqui entendendo que naquilo que Deus falou com você, aqui que eu citei, ou que Deus tenha falado particularmente, você vai entender, vai chorar e vai mudar a sua atitude. Então eu quero pedir que você feche os teus olhos, porque nós vamos orar. E esse momento, que o Espírito do Senhor possa falar ao seu coração, não especialmente sobre uma oferta, mas que o Espírito do Senhor possa falar o que você tem plantado. E aquilo que você tem plantado que já é bom, glória a Deus, a colheita já está garantida. Mas aquilo que você tem plantado que é ruim e que você não recolheu, pelo arrependimento do coração, nós podemos recolher essas sementes hoje. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós vivemos enganados em relação aos teus princípios, cegos. O Deus desses séculos muitas vezes nos enganou, nos cegou em relação às tuas leis. Às vezes fomos enganados pela concupiscência dos olhos, pela cobiça, pelo amor ao mundo. E hoje nós queremos ir nesse lugar de arrependimento, pela motivação pecaminosa que nos fez plantar tantas coisas. Às vezes nós fomos enganados pela soberba, pelo orgulho. E nós te pedimos perdão, Senhor. Às vezes fomos como Jó, às vezes fomos como Ló, mas tua palavra diz que de Deus não se zomba. E quando nós desconsideramos a lei da semeadura, nós zombamos do Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós semeamos desonra,
com os nossos pais, desonramos o cônjuge, desonramos o sogro e a sogra. Muitos enganam um sogro, uma sogra. Muitos tiram a filha de casa fugido. Muitas saem de casa fugindo dos pais. Desonra no casamento. Muitos de nós plantamos desonra como esposa, como marido. Desonramos os filhos, desonramos os líderes, desonramos o Senhor, Pai. Quantas vezes desonramos a tua casa, o teu culto? Quantas vezes não agimos em temor, com honra e com reverência? Perdão, Senhor, por toda semente de insubmissão, de rebelião, em casa, no trabalho, na igreja. Quantas sementes de uma rebelião. Quantas vezes semeamos mentira. Perdão, Senhor, por toda mentira semeada, por toda injustiça, por toda desonestidade que prejudicou, que feriu pessoas. Perdão, Senhor, por toda semente de imoralidade, de amargura, de justiça própria, de ódio, de ingratidão. Toda semente maldita, Senhor, nós queremos nos arrepender. Queremos te pedir perdão também, Pai, por todas as vezes que nós não discernimos o tempo, que nós não discernimos a colheita, que nós não discernimos. Hoje, Deus, nós queremos nos arrepender, porque eu quero crer, Senhor, junto com os meus irmãos, que o Senhor é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos. Mas o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, que visita até 1000 gerações daqueles que trocam a semente. E nós, Senhor, queremos começar a plantar novas sementes. Nós queremos começar a plantar novas sementes. Novas sementes. Eu não sei qual é a sua área, irmão, fica de pé. Eu não sei qual é a sua área. Eu não sei qual é a sua área.